Olá, queridos amigos e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Nesse começo de semana, nós estamos gravando aqui na igreja sede do nosso distrito, o distrito do Bela Vista, aqui de Bauru. Eu sou o pastor Harley e saúdo com muita alegria todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e todos os nossos amigos que foram convidados também a estar conosco. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal do Horto, Amorés, o pessoal lá para a Vila São Paulo, Gasparini, Parque Jaraguá, do Meiridota, o pessoal aqui do Bela Vista, todos vocês, que a graça de Deus, nesse começo de semana, possa estar sendo derramada sobre a sua vida e a vida da sua família. Uma boa semana para você. É muito bom estar aqui com você de novo. E agora eu gostaria de cantar com vocês. Vamos começar louvando o nosso Deus através do cântico Sou de Jesus. Nós temos que fazer a nossa escolha. E a nossa escolha deve ser de Jesus. Vamos cantar juntos? Vamos? Os caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
bom é cantarmos, mesmo à distância, eu aqui na minha casa, você na sua casa, mas nós estamos unidos no mesmo pensamento, muito embora separados um pouco pela nossa distância física. E esse é o culto de domingo, e no culto de domingo nós também temos uma parte muito especial a respeito da saúde, da nossa saúde. Por isso eu queria convidá-lo a assistir nesse momento alguns minutinhos falando sobre algo que é muito comum entre nós, a enxaqueca e também a asma. São duas doenças que acometem muitos dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Quem sabe as dicas de saúde de hoje vai servir para que você possa ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Assista comigo e logo depois então nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar um pouco. Os minutos de saúde nesse momento para você. Normalmente eu usava esses remédios aqui para dor de cabeça, né? Eu usava bastante o inalador, essa bombinha aqui, nesse spray. Praticamente eu andava com ela. Desde a minha infância eu tenho esses dois problemas, né? Enxaqueca e asma. Então quando eu me entendi já foi sofrendo dessas doenças. E praticamente a vida toda, né? Agora, na minha idade adulta, piorou. Eu chegava a ter 4 vezes por semana dores de enxaqueca, né? Terrível. Eu tomava um remédio, passava no outro dia de novo. E teve uma noite que eu usei 9 vezes isso aqui. Ou seja, eu quase provoquei uma situação pior, né? Mas você fica ali, vai o quê? Vai morrer sem ar ou vai tomar o remédio? Então eu tomava o remédio. Através do ciclo do discipulado, Nilson foi incentivado a ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Impressionado com o que lia, Nilson começou a fazer mudanças. Já vegetariano, ele agora começou a beber cerca de 2 litros de água por dia. Não bebe mais líquidos no horário das refeições. Só faz 3 refeições ao dia e passou a consumir mais vegetais, castanhas e sementes. Ele também cortou do seu cardápio o açúcar, o leite e seus derivados. Em poucos meses, Nilson já percebeu os resultados dessa mudança. A enxaqueca e a asma desapareceram e ele consegue dormir. O açúcar que usamos nos alimentos pode causar dores de cabeça e a lactose, o açúcar do leite, também. A partir do momento que ele está comendo muito açúcar, você pode estar estimulando, né, o aumento de produção de glicose no seu sangue, né, na hora que absorve do intestino vai para o sangue, e isso força um pouquinho o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina para manter esse nível de glicose dentro do nível normal. Esse aumento de insulina pode gerar uma dor de cabeça, né? E outra coisa é o leite. Se ele era intolerante à lactose, que a gente não sabe, mas que hoje a gente sabe que mais de 70% da população mundial é intolerante à lactose, que é o açúcar que é formado na digestão do leite. E a combinação de açúcar e leite causa muita fermentação. As nossas bactérias do intestino não estão preparadas para receber essa bomba, né? E aí elas não digerem direito também esse tipo de alimento e acaba causando também uma enxaqueca. O açúcar pode baixar nossa imunidade para combater crises alérgicas e o leite pode causar as crises. O corpo não está adaptado para receber um leite que não é feito pela mãe, é feito por um animal e esse leite tem excesso hoje de hormônios e também naturalmente um excesso de proteína, porque é para formar o pelo, né, do bezerro, é para formar os cascos, né, que é tudo feito de proteína, é para formar o chifre, né, e por a gente não ter essa necessidade biológica, pode acabar então afetando esse excesso de proteína, também acaba afetando, né, o nosso sistema imunológico, que não reconhece isso como um alimento e pode gerar então maior risco de ter doenças relacionadas com alergia, doenças alérgicas. E a asma, que provavelmente ele melhorou, foi uma asma alérgica que ele tinha. Os conselhos que a irmã White escreveu aí há mais de 100 anos,
são orientações divinas. Então é incrível assim, como é que a gente que é adventista, né, no meu caso assim, sofrendo a vida inteira com esse tipo de situação, e no entanto a solução já há mais de 100 anos estava escrita. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus.
Muito bem, que nós aprendamos a cada dia colocarmos a nossa saúde dentro dos padrões de Deus. Todos nós temos os nossos desafios. Eu tenho certeza que você tem os seus também. Mas eu tenho certeza que quando nós tivermos uma vida mais saudável, nós conseguiremos entender e compreender melhor as coisas que vêm do céu. Eu gostaria de convidar nesse momento você para fechar os seus olhos, para nós termos uma palavra de oração. Querido e maravilhoso Deus, nesta nova semana, Senhor, nós chegamos até o Teu trono de graça, louvando e agradecendo tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui. Temos enfrentado os nossos desafios desses nossos dias, mas temos a certeza, Senhor, das Tuas bênçãos, da Tua graça. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Por favor, Pai, nesse momento muitas pessoas estão me ouvindo, me assistindo. E quem sabe, mesmo depois deste programa ir ao ar, muitas pessoas poderão em algum momento estar assistindo essa mensagem. Que essa mensagem venha direto de Ti. Que o Espírito Santo possa tocar na nossa mente, no nosso coração. Nós possamos aprender a respeito das coisas do reino, colocar em prática. Porque nós queremos nos preparar para que um dia, quando o Senhor voltar, estejamos aqui em pé, esperando Jesus vir nas nuvens dos céus, nos levar para morar contigo por toda a eternidade. Nos abençoe, nos guarde, abençoe todas as pessoas que nesse momento estão estão juntas, ligadas pelas redes sociais no culto desta noite, ou quem sabe um dia, numa tarde, numa madrugada, ouvindo. Todos eles, Senhor, por favor, os abençoe. Abençoe também a mim, que vamos agora refletir a respeito da Tua palavra. Fique conosco, hoje e sempre nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, ao abrirmos a palavra de Deus, hoje eu quero estudar com vocês algo muito importante do Evangelho de João, e o título do sermão desta noite chama-se Eu Sou, a identidade de Jesus no Evangelho de João. João é um discípulo muito diferenciado porque ele viveu e morreu de velhice, morte natural, e lá no ano 100, mais ou menos, quando ele estava em Éfeso, ele escreveu o Evangelho de João e as Epístolas de João. Nesse momento, João já tem experiência de vida, experiência com os anos que ele passou em Patmos escrevendo Apocalipse, e ele já consegue ter de Deus, de Jesus, do próprio Evangelho, uma visão um pouco mais madura. E nesse momento, João, então, ele escreve a respeito de Jesus, porque Jesus disse, eu sou. E esta palavra em especial é uma palavra muito interessante. Você está vendo aí na tela o que nós conhecemos como tetragrama sagrado. Essas 4 palavras, no hebraico a gente lê sempre da direita para a esquerda. Yahweh, Yahvé, ou alguma coisa parecida com isso. O som, propriamente dito, foi perdido durante o tempo, mas essas 4 letras é considerada o tetragrama sagrado porque é a palavra mais sagrada para Deus, para as pessoas que escreveram essa Bíblia. Para as pessoas que escreveram a Bíblia. O tetragrama sagrado era tão sagrado que quando eles iam escrever essas 4 letras para representar Deus nos manuscritos, quando eles estavam copiando, eles pegavam uma tinta nova, uma caneta, uma pena nova, porque eles achavam que Deus é tão santo que não merecia que a própria pena que ele estava escrevendo o resto das escrituras escrevesse o nome de Deus. Você deve se lembrar de um episódio quando Moisés está no deserto de Midian, cuidando ali do rebanho do seu sogro, e ele então encontra uma sarça ardente. Nesse episódio, Moisés encontra-se com Deus. Deus manda ele tirar o calçado, porque aquele solo era sagrado. E ali ele tem um encontro, e ali Deus diz algo muito interessante que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Veja, aí está a frase, eu sou o que sou. Yer, Asher, Eyer. Esta é uma frase que era designado para Deus, unicamente para Deus. Eu sou o verbo ser. É um verbo que nos dá a ideia de algo que é, que foi e que será.
fora do nosso tempo normal de ser humano de 80, 90 anos. Eu sou, então, passou a ser uma designação de Deus. Então, todas as vezes que Moisés ou os profetas escreviam sobre o grande eu sou, eles estavam falando sobre Deus. E no Evangelho de João, existem 7 eu sou do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele advoga para si a frase eu sou. É muito interessante porque Jesus estava ali com seus discípulos no templo, um embate, né, com Jesus. Sempre os fariseus, os saduceus iam lá brigar com Jesus, tentar colocar ele em algumas situações e no fundo aprender um pouco também. E um dia Jesus estava ali com os fariseus e os fariseus dizem assim: você pensa que você é maior que o nosso pai Abraão? Então Jesus olhou para aquele povo e disse assim: eu vi quando Abraão viu a glória do unigênito do Pai e ele se admirou e se alegrou. Então eles perguntaram: mas veja, o senhor é mais velho que o nosso pai Abraão? E então Jesus disse a frase: antes de Abraão existir, eu sou. E naquele mesmo momento esse povo pegou em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque para eles falar eu sou era uma blasfêmia, porque ninguém é senão Deus. Eles não criam que Deus estava ali, né? Que Jesus era Deus. E naquele embate, então ficou enigmático, né? Ficou assim, emblemático essa frase, eu sou. E João então lembra de 7 vezes que Jesus disse eu sou. Nessas 7 vezes que Jesus disse, nós aprenderemos lições muito importantes para a nossa vida. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 6, nos versículos 35. Vamos ler o 35 e o 51, mas é um bom trecho para você ler da sua Bíblia. Deixa aberto em João, que a gente vai ler vários versos de João, tá bom? João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E no versículo 51, depois de falar muito sobre isso, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, em primeiro lugar, diz assim: eu sou o pão da vida. O pão da vida tinha um significado muito interessante, muito emblemático para aquele povo. 99% daquele povo era pobre, talvez um pouquinho menos, 95%. Viviam assim dia após dia, de uma pobreza e uma miséria muito grande na Palestina, né? O Império Romano estava dominando aquela região, e eles eram pescadores, carpinteiros, eles tinham muita dificuldade. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, para eles fez muito sentido. Quais são as lições espirituais que nós podemos tirar para hoje? Em primeiro lugar, o sustento. A ideia do sustento permanente levava os que acompanhavam Jesus a desejar os benefícios físicos enquanto recebiam os espirituais. Quando Jesus pregava, quando Jesus levava as multidões para se assentarem nas encostas das montanhas, ou então na areia da praia enquanto ele subia num barco e pregava, as pessoas gostavam muito de ouvir a respeito de Jesus, gostavam muito de ouvir as palavras de Jesus, mas principalmente porque Jesus os alimentava. Você lembra 2 ocasiões em que Deus fez um milagre da multiplicação dos pães? O povo ia atrás do benefício físico e então recebia os benefícios espirituais. Quando Jesus olhou para a multidão e disse, eu sou o pão da vida, Jesus estava dando um alento, Jesus estava dando uma mensagem de sustento, dizendo para eles, eu cuidarei de vocês também. Para aquele momento Jesus dava o sustento físico, mas Jesus estava preparando a sua mente, o seu coração, para o sustento e o pão espiritual. Esse era o grande objetivo da vida de Jesus. E quando ele falava assim, eu sou o pão da vida, e quem vir a mim jamais terá fome, era fome de justiça, fome da palavra de Deus, fome das coisas corretas, a espiritualidade. Deus queria mudar a mente, o jeito deles entenderem a respeito da salvação. As pessoas que chegam até Jesus, elas são saciadas. As pessoas que vão na sua palavra, elas são saciadas, porque a palavra de Deus sustenta a nossa fé. Era esse o grande objetivo. Também Jesus falou a respeito da comunhão. Os cristãos compreendem essa verdade quando a gente estuda e participa da ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é o simbolismo do pão como o corpo de Cristo oferecido. Quando Jesus também disse assim, eu sou o pão que desceu do céu, e que quem dele comer viverá eternamente, é porque o corpo de Cristo foi oferecido na cruz do Calvário. A ideia de sustento agora é totalmente espiritual. O salário do pecado é a morte. Por causa de um, todos pecaram, mas por causa de um, todos receberam a graça de uma segunda chance. Jesus estava dizendo que ele também seria o nosso substituto. É por isso que quando nós tomamos a ceia, nós comemos o pão, simboliza o corpo de Cristo que morreu em nosso favor, em nosso lugar. Eu sou o pão da vida. É o primeiro eu sou que Jesus fala para aquela multidão, famintos de fome fisiológica, mas também famintos de uma fome espiritual. Jesus saciava. Jesus deixou aqui a sua história e o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem a Bíblia para saciar a nossa fome das coisas de Deus. Abra agora sua Bíblia em João 8, 12 e também no capítulo 9, no versículo 5. João 8, 12, Jesus disse assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele termina todo esse trecho em 9:5 dizendo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus era o pão, mas Jesus também era a luz. No mundo de trevas, no mundo triste e desesperado, fazia 400 anos que os profetas se calaram. O último foi em Esdras. 400 anos depois, veio o próprio Evangelho para iluminar a vida daquelas pessoas. Só os pastores lá no campo perceberam o sinal que Jesus estava ali. 400 anos e a escuridão, as trevas, tomaram conta da mente e da vida das pessoas. Jesus então diz para ela, eu sou a luz do mundo. Veja, sobre luz e trevas, o desejado das nações, veio esse mundo com a sua obra redentora no momento de maior escuridão espiritual que o homem teve. Ellen White fala que o desejado das nações veio no momento que o homem mais precisava, porque o homem estava em trevas e não sabia para onde ia. Então o desejado de todas as nações veio dar a luz para que eles conseguissem ver de novo o caminho. Quando Jesus disse aos seus discípulos, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, eu sou a pessoa que vai iluminar novamente o caminho para a salvação. A ideia de luz era uma ideia muito interessante para aquela época também. Por quê? Não existia energia. As pessoas precisavam comprar o azeite para a sua lâmpada. As pessoas viviam em trevas, porque quando o sol baixava, não existia energia elétrica para iluminar. A ideia de luz, a ideia da luz no candeeiro, a ideia da luz na vela e todas as ideias que nós temos ali sobre luz nos evangelhos, dá uma ideia que para aquele povo era muito importante. Jesus veio nos dar uma nova visão. Jesus veio abrir a nova visão. Através do quê? Iluminando o caminho. Ali também nós encontramos a respeito da companhia de Jesus, no último trecho. A obra de Jesus, o Evangelho, é a redenção do homem perdido. Hoje não temos mais a sua companhia, mas temos a presença do Consolador. Enquanto eu estou no mundo, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele esteve ali, ele pôde treinar os seus discípulos, ele pôde curar pessoas, ele pôde dar visão aos cegos, ele pôde fazer coxos levantar e andar, ele pôde fazer o bem, ele pôde trazer luz, trazer alegria, trazer paz para as pessoas. Mas ele precisava ir embora. E ele disse, quando eu for embora, o Consolador, o Espírito Santo vai vir, e ele é como eu, ele vai continuar te guiando nessa luz. Hoje, nós temos as histórias bíblicas para iluminar o nosso caminho. Ninguém se perderá porque não conheceu a palavra de Deus. Em algum momento, talvez possa ser esse o seu momento. Deus vai te alcançar com a sua luz e você vai sentir a companhia de Jesus. Para os perdidos, Jesus é a luz, a redenção. Hoje não temos mais a companhia física de Cristo. Nós, infelizmente, não podemos mais sentar e ouvir as palavras da própria boca de Cristo. Mas hoje nós temos a sua palavra para nos guiar. E temos o Espírito Santo
para nos levar até Jesus e obter a salvação. Luz para o mundo em trevas. Eu sou a luz, Jesus disse. Jesus também falou assim para aqueles discípulos: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, nos versículos 7 em diante, vamos ler o 7 e o 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, diz o versículo 9. A porta das ovelhas. Aqui nós temos duas ideias bem interessantes. A primeira delas é a ideia do aprisco. Cada portinha de igreja diz: Deus está aqui, aqui é a casa do Senhor. Jesus veio indicar o verdadeiro, aquele que abrigaria as ovelhas que ouviriam o seu chamado. Pode existir milhões de igrejas, mas existe só um caminho. Igrejas não são o caminho ao Senhor. Você está satisfeito com a sua religião? Eu sou pastor adventista do sétimo dia. Estou pleno e totalmente satisfeito com aquilo que a Bíblia me diz e com a religião que eu professo. Você que não é adventista está satisfeito com a sua religião? O seu pastor prega a Bíblia? O que ele prega na Bíblia é a verdade de Deus? Prega toda a Bíblia ou em partes? Ou talvez você nunca lê a Bíblia com o seu pastor? Cuidado. Nós não somos os líderes dessa igreja. Nós somos instrumentos de um líder maior. E Deus deixou a sua palavra para nos guiar. E aqueles que leem a palavra, meditam na palavra dia e noite, diz a Bíblia, eles ouvirão o chamado do pastor. E então Jesus: eu sou a porta, o portão. Existem muitos apriscos, mas somente um leva até Jesus. Eu quero passar para vocês um vídeo bem interessante. One more time. Louder! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Você viu que interessante? As ovelhas que são de verdade de Deus ouvirão a voz do seu pastor divino. Veja que figura linda que eu encontrei na internet para ilustrar aquilo que eu quero falar para vocês. A ovelha, eu e você, ouviremos a voz do pastor. Deus então a chamará, ela atenderá, ela virá a ser abençoado. Nós somos apenas os instrumentos, queridos. E se nós, como pastores nesse mundo atual, não os leva para a Bíblia, para entender a voz do pastor, nós não seremos também admitidos no reino dos céus. Lá em Mateus 5, diz que muitos naquele dia, quando Jesus voltar, vão dizer assim: mas Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. E Deus então vai olhar para eles, né? Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: não vos conheço. Se você ler alguns versos anteriores, vai dizer assim: o importante é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou um pastor que procuro estudar a Bíblia com vocês para aprendermos juntos a vontade de Deus. Tome cuidado com os pastores errados, porque nem todos vão te levar para a porta correta. Também a figura da porta, primeiro pode ser uma ideia da porta das ovelhas em Jerusalém. Lá em Jerusalém tem uma grande porta, que é chamada Porta das Ovelhas. Poderia Jesus estar falando no versículo 9,
que ele é o caminho para entrar em Jerusalém, uma clara ilustração de Jerusalém da eternidade. E também uma saída para uma nova vida. Veja, você vai entrar, sair e vai achar pastagem, diz o versículo 9. Isso é um alimento espiritual farto. Às vezes você está cansado de buscar em muitas religiões, em muitas portas de igreja, mas você continua com fome e sede de justiça. Você passa, quem sabe, vai em uma grande igreja, onde as pessoas cantam, as pessoas pulam, as pessoas falam em línguas, as pessoas fazem de tudo, mas você sai lá e volta vazio para a sua casa. Sabe por quê, queridos? Eu vou te dizer o porquê. Porque todo mundo voltará vazio para a sua casa, se você não for alimentado da palavra. Quando Jesus convida você a entrar pela porta e dizer, eu sou a porta, e vou te dar alimento, achará pastagem. Jesus está dizendo assim, procure uma religião que te dá alimento espiritual. A Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Lendo os versos, nos alimentando, para sairmos para uma nova semana fortalecidos. Isso que é importante, queridos. No quarto eu sou, está em João 10, nos versículos 11 e 14. Note que eu estou pulando alguns versos, mas veja, o verso faz parte de um trecho da Bíblia que você deve ler em casa depois. João 10, 11 e 14 vem dizendo assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E no versículo 14, Jesus termina dizendo, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Você lembra do vídeo que eu passei? Todas as pessoas tentaram chamar a atenção das ovelhas. Gritaram, tentaram imitar o pastor, mas só quando o pastor chegou ali na muretinha e fez o barulho característico, todas as ovelhas vieram, porque elas conheciam o seu pastor. Isto é confiança. Queridos, o pastor não apenas cuida, mas se precisa da sua vida pelas ovelhas. Esse processo de confiança é a base do relacionamento dos dois. Me conhecem a mim. Jesus está dizendo que quando ele chamar, as pessoas o conhecerão porque ele é o bom pastor. Eu posso dizer que eu, como pastor adventista, sou um ajudante desse pastor. Porque eu e você estamos no mesmo barco, queridos, para ouvir a voz do nosso pastor celestial. E nós então irmos até ele. E aquele pastor é maravilhoso. Porque aquele pastor nos amou tanto que deu a vida dele por nós. Não adianta seguir o pastor se esse pastor não for capaz de morrer pelas suas ovelhas. A ideia, queridos, que Jesus nos deixa de que ele é um bom pastor, porque se preciso for ele morrer pelas ovelhas, ele morreria, é a ideia de salvação da cruz do Calvário. As ovelhinhas são alimentadas, as ovelhinhas têm o pão, têm a luz, têm o caminho, mas elas têm a confiança de que aquele pastor dá a vida por elas. E só através da vida daquele pastor nós encontraremos a vida eterna. Veja essa figura. A ovelha tão tranquila, calmamente vai para o abate. Ela não reclama, é uma característica da ovelha. Ela demonstra o que foi a ovelha, o Cordeiro de Deus, que João diz que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, ali no Gólgota, a ovelha entendeu que o pastor a amava tanto que deu a sua vida para salvá-la. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, é esse pastor que nós devemos seguir através do conhecimento da sua palavra. Jesus também diz, eu sou. E aqui ele começa a entrar em um pouco mais, vamos dizer assim, teologicamente falando, um assunto um pouco mais profundo. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11. Abra sua Bíblia em João 11. Capítulo 11, os versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu faço a pergunta para você nesta noite. Você crê nisto? Veja, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus não tivesse morrido e ressurgido, e ele disse que ele tinha vida nele mesmo, ele atirava e ele dava quando ele quisesse. Mas se Jesus não tivesse na cruz do Calvário dado a sua vida por nós e revivido, em vão
seria a nossa fé, o apóstolo Paulo diz. Por quê? Porque quem crê em Cristo, ainda que morra, vive. Nós vivemos numa vida onde nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos. Nós vivemos numa vida onde nós não sabemos se no dia de amanhã nós estaremos vivos. Pode ser que eu e você estaremos vivos vendo Jesus voltar. Mas pode ser que no meio deste caminho, eu e você nós descansemos. E se nós morrermos, descansar, nós devemos morrer no Senhor. Porque ali está dizendo assim, quem crê em mim não morrerá eternamente. Você pode morrer nesta vida. Você tem de 80, 90 anos para viver. Nessa vida você pode morrer, mas quem crê em Deus tem a vida eterna. Por quê? Veja a figura. Jesus, a sua vida, ele nasceu, viveu, ele carregou a cruz até o Gólgota, morreu, foi enterrado. Mas, querido, se você for na tumba de Jesus hoje, você não vai o encontrar, porque ele reviveu. Amém por isso. Esse trecho termina dizendo, crês nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? Queridos, eu creio. Eu vivo por isso. Eu vivo por esse evangelho. Eu quero muito salvar a minha família, a minha igreja, e eu luto para salvar a mim mesmo. E eu sempre, às vezes, vou fazer uma viagem, às vezes eu vou ficar um tempo fora de casa a trabalho pastoral, eu sempre trago minhas crianças, dou um beijo, um abraço, sempre dou um beijo na minha esposa e falo, olha, se a gente não se ver mais, nós nos veremos na eternidade. Sabe por quê? Porque eu quero viver todos os dias, como se fosse o último dia da minha vida. Porque se eu morrer, eu não queria morrer, eu queria ver Jesus voltando, mas se eu morrer, eu quero morrer salvo. Porque eu tenho a certeza absoluta que se eu morrer em Cristo, no dia que Ele voltar, eu serei um dos que ressuscitarão, porque Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. O Desejar de Todas as Nações, na página 372, diz assim, Cristo olha aqui ao tempo de sua segunda vinda. Estão os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar, em ressuscitar a Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras declarou-se o autor da ressurreição. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Queridos, nesse episódio, é o episódio de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ali ele está dando a certeza para mim e para você, na sua palavra, que todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Ele próprio ressuscitou para nos dar essa certeza. Ele venceu a morte, para que eu e você vencêssemos através dele. Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E talvez João 14,6, abra sua Bíblia, seja um dos principais versos da Bíblia. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um verso muito especial. Eu sou. Jesus então arroga para si aquilo que ele falou lá na sarça ardente para Moisés. Eu sou eterno. Fui, sou, serei. Deus. E ele diz assim, eu nesse momento sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para encontrar a Jesus. Veja, irmãos, tem tantos caminhos nessa vida. Existem tantas pessoas perdendo tempo em caminhos que não levam a nada. Existem pessoas que preenchem a sua vida com caminhos que levam à destruição. Mas Jesus, segundo a sua palavra, é o único caminho que leva à verdade e à vida. A forma é o caminho. Com o pecado, o homem perdeu o rumo da sua salvação. Jesus veio restaurar a rota. A forma como Jesus nos salva é através do caminho. Qual caminho é esse? A humanidade toda estava indo pelo caminho largo, o caminho da destruição. As trevas espirituais faziam com que as pessoas estavam indo para se perder. Jesus veio colocar o caminho correto, porque a forma é o quê? Ele é o caminho. Não existe outra forma. Só Jesus pode nos dar o caminho. Mas existe um meio também. Qual é o meio? A verdade. A sua palavra é a verdade. A verdade está em sua revelação, as Escrituras. Jesus veio restaurar a aplicação
de uma nova vida através dos seus ensinamentos. As pessoas jamais compreenderiam como Jesus poderia nos salvar, a não ser pela sua revelação na sua palavra. Jesus veio dar o meio de salvação. O meio de salvação é entender o Evangelho e praticar o Evangelho. Praticar não pelos nossos esforços, mas por uma vida todos os dias ao lado de Cristo em santificação. Jesus veio dar a forma, o meio, mas Jesus também veio dar o alvo, a vida. O alvo de Jesus era trazer o homem totalmente perdido para o possivelmente salvo. Até Jesus expirar e dizer tetelestai, todos nós estávamos totalmente perdidos. Não havia nenhum tipo de meio, não havia nenhum tipo de jeito, não havia nenhum tipo de chance para nós. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e estávamos totalmente perdidos. Mas Jesus veio morrer na cruz do Calvário e quando ele disse, eu tenho pago, ele me deu uma nova chance. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a ponte que está entre, os dois lados do vale. Jesus é a ponte do grande precipício que é o pecado. Isso é uma figura de linguagem. Jesus é a ponte que nos leva novamente para a nova chance. E por último, e aqui é mais poético, abra sua Bíblia em João 15, 1 e versículo 5. Em casa leia João 15 inteiro, mas aqui a gente vai ler esses dois. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No último eu sou, que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Jesus diz assim, eu sou a videira, o tronco principal, e vocês são os meus ramos. A primeira ideia é a ideia de ligação. Não existe crescimento sem o caule estar ligado ao tronco da planta. No tronco está o substancial para o crescimento. Não existe vida sem essa conexão. Queridos irmãos, não existe vida sem estar ligado à videira. A Bíblia é clara ao exemplificar através de uma parreira que só existe cachos de uva, grandes e suculentos, quando esse cacho está ligado ao tronco principal. O tronco principal dá o quê? O sustento. Não existe crescimento fora do tronco. E principalmente agora, a ideia de frutos. O resultado do crescimento cristão é o fruto do Espírito. Esse é um processo de santificação. É diário e contínuo. Queridos irmãos, Deus é a videira, a verdadeira. Ele nos permite estarmos ligados a Ele em uma vida contínua, andando com Jesus todos os dias, tropeçando, Jesus nos levanta. Nos grandes problemas da vida, Jesus nos sustenta. Quando eu estou desanimado, Ele me anima. Ele é o pão. Ele é a luz. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Queridos, aqui nós encontramos então, no Evangelho de João, o eu sou. Jesus é o pão que alimenta. Jesus é a luz que ilumina o caminho. Jesus é a porta que nos leva no aprisco correto. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a videira verdadeira. São esses os eu sou de Jesus. E hoje Deus quer te convidar para que você permita que Ele entre na sua vida. Quando eu entender que Jesus é tudo para mim, então eu vou ter uma vida diferente. E Jesus vai brilhar em minha vida. Eu quero nesse momento orar por você. Antes de nós cantarmos a música Brilha Jesus, uma música um pouco antiga, mas que termina muito bem encaixado no sermão desta noite. Eu quero terminar orando por você. Que Deus, eu sou, seja parte da sua vida. Você quer isso? Eu quero para a minha vida. Eu quero para a sua vida também. Feche seus olhos.
Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, porque nós temos a alegria de tê-lo como Senhor da nossa vida. O Senhor é o pão, o Senhor é a luz, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a ressurreição, a vida, o caminho. O Senhor é a videira a qual nós temos que estar ligados. Nós aprendemos aqui, Senhor, no Evangelho de João, como o Senhor é importante para a nossa vida. Se nós temos falhado com relação a isso, Senhor, perdoe. Perdoe, Senhor, a nossa dureza de coração. Perdoe as vezes que nós temos entristecido o seu coração. E nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida diferente. Ajude-nos a viver uma vida em conformidade total com a Tua palavra. Ajude-nos a enxergar os planos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Por favor, Senhor, venha nos perdoar, mas venha nos capacitar. Que nós possamos compreender. E tudo aquilo que nós estudarmos e orarmos, possamos também praticarmos em nossa vida. Abençoe cada pessoa que veio aqui nesta noite. Abençoe as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse vídeo em outros dias. Nos abençoe, Pai. Nos ajude a enfrentar as grandes dificuldades desse momento da nossa vida. Mas, acima de tudo, nos ajude a estarmos preparados para quando Jesus vir, Ele nos encontrar em pé, esperando. E então Ele vai nos levar para que por toda a eternidade nós moremos contigo nas mansões celestiais. Abençoe-nos, nos dê uma boa semana na companhia dos teus santos anjos nos nossos afazeres. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Muito bom, queridos amigos, queridos irmãos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero agora me despedir, mas antes eu quero convidar você a cantar Brilha Jesus, uma música do nosso CD Jovem, antiga, mas muito gostosa de cantar. Vamos cantar juntos. Que você tenha uma excelente semana na companhia do nosso Senhor e do Espírito. Fique com Deus. Até quarta-feira no nosso culto de oração. Um grande abraço. Tchau. Teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima. Tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em